Hoje vamos começar uma nova aula. Hoje o tema é sobre a mulher empreendedora, o seu perfil, as motivações, a duplicidade de papéis e o meio envolvente. O empreendedorismo, como uma das principais forças motrizes das economias das sociedades modernas, é considerado o instrumento principal para fazer face ao novo panorama competitivo e à sua enorme velocidade de mudanças de ideias que enfatizamos nas últimas aulas já. Relembro que o empreendedorismo não é apenas e só a criação de um novo negócio. Este também pode ter lugar em organizações perfeitamente consolidadas, onde a renovação e a inovação são um dos principais objetivos. O comportamento empreendedor pode ser encontrado em qualquer tipo de organização, independentemente do seu tamanho e idade. Este comportamento descreve o processo de criação de valor através da identificação e exploração de oportunidades, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos, a procura de novos mercados, ou ambos, e foca-se na inovação ao identificar as oportunidades de mercado e ao construir um conjunto de recursos únicos através dos quais estas oportunidades podem ser exploradas, o que geralmente leva ao crescimento da organização. Um dos principais desafios dos empreendedores está relacionado com o lidar e efetuar as mudanças estratégicas necessárias para implementar e fomentar o crescimento da sua organização. Ao longo das últimas décadas, esta área de investigação tem sido explorada por inúmeros estudos, como já referimos, artigos científicos, congressos especializados e tem vindo a ganhar cada vez mais relevo e assumido uma importância fulcral no século XXI. Sobre a evolução do empreendedorismo como um campo de estudos e sobre as suas áreas de investigação, falámos nas aulas anteriores. A área de investigação onde este curso se insere é a do empreendedorismo feminino. Assim, o objetivo geral desta terceira parte do nosso curso é caracterizar e relacionar o perfil, a duplicidade de papéis, as motivações e o meio envolvente económico, social e cultural da mulher empreendedora. Alguns estudos, como por exemplo Butner e Moore, Dias Garcia, Cartner-Shaw, Brush e Gatwood, que são investigadoras que começaram os estudos na área muito específica do empreendedorismo feminino no final da década de 90, da recente literatura sobre o empreendedorismo feminino, aferem quais as motivações que levam as mulheres a tornarem-se empreendedoras e identificam quais os seus fatores de medição de sucesso. No entanto, uma das lacunas apontadas pelos diversos investigadores é a escassez de estudos que visem a dicotomia urbano versus rural e a duplicidade de papéis da mulher empreendedora. Assim, tomando em consideração os resultados dos diversos estudos realizados desde o final da década de 90 no âmbito do empreendedorismo feminino, com este curso pretendemos dar um contributo positivo para o melhor e maior compreensão desta área de investigação, tornando em consideração o perfil da mulher empreendedora, a gestão da duplicidade de papéis, quais as suas motivações e o meio envolvente em que se insere e, principalmente, incentivar as mulheres a terem vontade de arriscar, serem audazes e tornarem-se empreendedoras. A primeira dificuldade que se depara a quem pretende estudar o empreendedorismo consiste na definição do objeto de estudo. O que é e como devemos definir o empreendedorismo? Esta questão já referimos logo na nossa primeira aula. Associado ao conceito de empreendedorismo está o conceito de empreendedor, que referimos na segunda parte deste curso, e este tem sido abordado ao longo das décadas por inúmeros autores. Tomando em consideração a definição de empreendedorismo adotado na primeira parte do curso e os vários conceitos de empreendedor que abordámos na segunda parte do curso, iremos definir mulher empreendedora como sendo a mulher que só ou em conjunto com outros sócios cria uma nova empresa cuja gestão vai assumir, pelo menos na sua fase de arranque, sendo detentora de pelo menos 50% do capital social dessa mesma empresa. Como refere Dolabella, atualmente acredita-se que o empreendedor é o motor da economia, um agente de mudança. No início,
todos os empreendedores encontram desafios, como seja na obtenção de financiamento e na ânsia do crescimento dos negócios. No entanto, pode-se concluir que os obstáculos que se colocam às mulheres empreendedoras são, em regra geral, superiores aos obstáculos encontrados pelos homens empreendedores. Em parte porque o empreendedorismo tem sido, ao longo do tempo, conotado com o domínio masculino. De facto, os primeiros estudos foram baseados em amostras de empreendedores masculinos, identificando as características e comportamentos associados ao empreendedorismo, tais como a propensão para o risco, a independência, a procura de oportunidade e a racionalidade, mas tudo isso centrado no homem. Dias Garcia, em 2000, refere que diversos autores, como Galbraith, em 1982, argumentam que as mulheres têm sido, como um principal papel, o de administradora dos dinheiros destinados ao consumo diário e à manutenção da família, estando o domínio do investimento, por excelência, subjacente ao homem. Para a maioria das mulheres, alienar e hipotecar bens são atos que carecem da autorização e consentimento dos seus companheiros ou das suas famílias. Estas circunstâncias de dependência têm como consequência as suas estratégias, riscos e investimento e tendem a ser prudentes, muito calculadas e de resultados imediatos, dando origem à criação de negócios de pouco investimento e de risco, nomeadamente micronegócios. Em termos sociológicos, as mulheres são formatadas para enveredar por carreiras na área do ensino, da enfermagem, do retalho ou serviços, ao invés de serem instigadas a criar o seu próprio negócio. No estudo mais recente de Brush e Gatwood, em 2008, as autoras salientam que a percepção sobre o género tem raízes nas mensagens ambientais e sociais que influenciam a forma como os homens e as mulheres desenvolvem as suas carreiras. As expectativas profissionais das mulheres e os papéis que se esperam que estas cumpram são influenciados pelos pais, pelos seus pares, maridos, pela escola, pela comunicação social, pelo meio envolvente, entre outros fatores. Muitas vezes, estes fatores originam estereótipos e tipos de papéis que os homens e mulheres devem assumir e como devem agir na sociedade. Tal como é salientado num estudo realizado em Portugal, atualmente ainda persiste a discriminação do género e as mulheres são estereotipadas e têm que sobreviver e ir ultrapassando as barreiras sociais que lhes são adstritas. Assim, salientamos alguns exemplos dos estereotipos que estão associados à mulher que ainda se encontra vigente na nossa sociedade. A mulher é menos capaz de gerir negócios do que o homem. A competência da mulher é maior na vida familiar do que na ocupação profissional. As qualidades profissionais da mulher deixam a desejar, pelo menos em alguns casos, quando comparadas com as dos homens. O trabalho doméstico delas, mulheres, não é trabalho. O trabalho doméstico dos homens, em regra geral, é mais leve e é considerado trabalho. As mulheres têm menos possibilidades de sucesso do que os homens na gestão das suas próprias iniciativas e na resolução dos conflitos. Estes são alguns dos estereótipos que ainda encontramos patente nas mais diversas culturas, independentemente do país em que nos encontramos. Muller, em 2008, afirma que as mulheres são incutidas competências relacionadas de empatia e as suas identidades são forjadas dentro do relacionamento familiar. Em contraste, os homens são incentivados a desenvolver independência e competências organizacionais. A investigação empírica sobre a socialização geralmente apoia a proposição de que as mulheres são mais cooperativas, têm mais empatia e enfatizam muito mais as relações interpessoais do que os homens. Características estas que podem diferenciar o seu desempenho no mundo dos negócios. Tendo em consideração o exposto até ao momento, colocam-se as seguintes questões. Mas qual é o perfil da mulher empreendedora? O que a motiva? Qual a influência da duplicidade de papéis na criação do negócio?
qual a influência do meio envolvente rural versus urbano. E esse meio envolvente tem alguma influência no perfil e nas motivações dessas empreendedoras? Bom, tomando em consideração um estudo empírico realizado em Portugal, no Brasil e na Bolívia, e tomando em consideração estas questões, podemos perceber que as mulheres, e tendo em consideração a abordagem metodológica que foi utilizada no estudo, e passamos a referir qual é essa abordagem, esse estudo surge com o fito de expor as motivações das mulheres empreendedoras, definir os perfis psicológicos e cognitivos, analisar a percepção de sucesso que as mesmas têm e validar ou não o modelo de investigação que é proposto das relações destas dimensões no meio rural e no meio urbano, baseado no referencial teórico, não esquecendo o meio cultural em que as mesmas estão inseridas e qual o papel que o financiamento desempenha neste processo de criação de negócio. A amostra destas mulheres empreendedoras é de proprietárias de empresas em zonas rurais e em zonas urbanas, de grupos pré-definidos, tendo em consideração o setor da atividade, a cultura e o meio envolvente. A participação no estudo foi condicionada pelos seguintes critérios: terem uma significativa participação nos empreendimentos, estar ativamente envolvida no dia-a-dia da empresa e desempenhar uma função de liderança administrativa e técnica. O questionário aplicado foi desenvolvido após uma cuidada revisão bibliográfica, quer em artigos, quer em teses de doutoramento, e é dividido em questões sobre o perfil, as motivações, a duplicidade de papéis, essencialmente, e o meio envolvente. Em relação à temática sobre o meio envolvente, e como ainda não existem muitos estudos, tornou-se um pouco mais difícil a elaboração das questões a colocar. O questionário foi desenvolvido e testado no segundo trimestre de 2010 em Portugal. Encontra-se estruturado nas 6 partes: motivações, duplicidade de papéis, família versus trabalho, fatores psicológicos e cognitivos, meio envolvente e caracterização do negócio e caracterização socioeconómica. Foi aplicado em abril de 2011, tendo sido distribuídos 231 questionários e recolhidos 215 respostas. Isto em Portugal. No caso do Brasil, o estudo foi aplicado em Cuiabá e foi aplicado em Santa Cruz, na Bolívia. Foram recolhidas também 200 questionários em cada um deles, para termos uma amostra equitativa e percebermos que o questionário aplicado foi exatamente o mesmo e existem comparações para vermos se o meio cultural e socioeconómico em que as mulheres estão inseridas influencia as motivações e o perfil destas mulheres. Relativamente às questões presentes no questionário, estas enquadram sobretudo em questões fechadas, de escolhas múltiplas, para ser mais fácil a sua resposta. O tipo de escala utilizado é uma escala de Likert, que permite que o inquirido escolha a afirmação que tem mais a ver com aquilo que ele pensa. Assim, em termos gerais, o tipo de escala que utilizamos no questionário é uma escala de Likert com valores de 1 a 5. A população inquirida destas mulheres empreendedoras em Portugal habitam e são detentoras de empresas situadas em zonas urbanas e rurais no norte de Portugal, e por forma a facilitar a análise dos dados referentes à amostra, decidimos subdividir e caracterizar pelas temáticas abordadas. De igual modo, optámos pela apresentação destes dados, dividindo sempre a questão do meio rural e do meio urbano para entendermos se há diferenças significativas ou não relativamente às mulheres pelo facto de viverem em grandes cidades ou pelo facto de viverem em meios rurais. Ao longo deste curso, salientamos apenas os dados mais representativos desta caracterização, ficando os restantes para consulta nos textos cedidos para leitura. Verificamos que das 215 mulheres empreendedoras inquiridas, 48 estão sediadas no meio rural e 52 no meio urbano.
de referir que existem 11% de mulheres que residem no meio rural, mas que possuem as empresas no meio urbano. As mulheres empreendedoras desta amostra encontram-se maioritariamente no escalão etário dos 35 aos 44 anos e salientamos o facto de que, em termos percentuais, a idade das mulheres do rural se situa entre os 25 e os 34 anos e, em contrapartida, apesar de não ser muito significativo, existe uma maior diferença entre o escalão dos 25 e 34 anos e o escalão dos 35 e 44 anos. No que concerne ao Estado Civil, verificamos que, na generalidade, as mulheres são casadas, 80% dos casos, havendo uma maior prevalecência de mulheres casadas no meio rural. Em relação às mulheres solteiras, a sua percentagem é mais significativa no meio urbano. Relativamente às habilitações académicas, aferimos que 23% detêm o ensino fundamental e no meio rural contribuem com 13,5%. No meio urbano, temos mulheres com mais formação. Salienta-se que mulheres licenciadas predominam no meio urbano, havendo apenas 4% de mulheres licenciadas no meio rural. Em termos de formação académica, aferimos ainda que no meio urbano 19,1% das mulheres possuem licenciaturas nas áreas das ciências sociais, comércio ou direito, 17% na área da educação, 8,5% na área da saúde e proteção social. No meio rural existe uma percentagem equitativa de 8,5% nas áreas da educação, das ciências sociais, comércio e direito. Bom, em termos de conclusões gerais deste estudo, podemos então responder às seguintes questões. Qual a relação entre o perfil da mulher empreendedora e a motivação para criar um negócio? Bom, segundo o estudo e segundo estes dados, podemos afirmar que a propensão para o risco, o rigor e a capacidade de trabalho e a percepção de sucesso influenciam positivamente as motivações das mulheres empreendedoras, ou seja, os atributos mais importantes e as motivações mais importantes das mulheres é a realização pessoal, o estatuto social, a criação de riqueza, as preocupações familiares, os desafios e dificuldades de progressão na carreira. Uma outra questão que podemos colocar é qual é a relação que existe entre este perfil de mulher empreendedora e a sua duplicidade de papéis que ela tem que assumir ao longo da vida. Concluímos que os fatores psicológicos como a criatividade e a inovação, a autoconfiança e a autonomia e os fatores cognitivos como o rigor e a capacidade de trabalho, a percepção de sucesso, a propensão para o risco, não influenciam a duplicidade de papéis na vertente familiar, como a vida, a harmonia, o equilíbrio entre o trabalho e a família, o lazer, a família e o tempo suficiente para esta dedicar à sua família. A razão pela qual não existe uma significância entre o perfil destas mulheres e a duplicidade de papéis, na nossa ótica, tem a ver com o facto das variáveis que concorrem para os fatores psicológicos e cognitivos, ou seja, para o perfil, não se coadunarem com uma vida em harmonia familiar. Isto é, os traços psicológicos e os fatores cognitivos que definem o perfil destas mulheres empreendedoras exigem uma maior dedicação destas mulheres ao seu negócio, deixando a vida familiar para segundo plano. Neste sentido, concordo, tal como sugerem alguns autores, que afirmam que quando as exigências de um dos papéis interferem no domínio do outro, surge um conflito iminente entre o trabalho e a família. Quais as motivações que levam as mulheres a enveredar por uma carreira empreendedora? É uma outra questão que podemos responder também com os dados deste estudo. Podemos verificar que as motivações dividem-se em fatores push e fatores pull. Consideramos os fatores push, as forças negativas, como é o caso das dificuldades de progressão e os fatores familiares. E os fatores pull, os fatores positivos, como é o caso da realização pessoal, o estatuto social, os desafios e a criação de riqueza. Assim, as motivações destas mulheres empreendedoras
emanam mais por fatores pull positivos de realização pessoal, como é o caso de necessidades de novos desafios, e ou o desejo de estatuto social e a criação de riqueza, do que em relação aos fatores push negativos de insatisfação com a progressão de trabalho e preocupações familiares, indo de encontro a resultados de outros estudos já realizados que privilegiavam fatores internos, como é o caso do desejo de autorrealização e desenvolvimento pessoal e profissional das próprias mulheres, sobre fatores externos, como é o caso, por exemplo, dos lucros e do crescimento de negócios, convencionalmente utilizados para medir o sucesso empresarial, principalmente no caso do empreendedor masculino. Uma outra questão ainda que poderemos responder é: as motivações são diferentes mediante o meio envolvente em que as mulheres estão inseridas? Os fatores das motivações, atrás já referenciados, têm uma relação causal com os fatores do meio envolvente, como os recursos disponíveis, o acesso a infraestruturas, a sede da empresa e o meio rural versus urbano em que estas mulheres se inserem. De acordo com estes resultados, poderemos aferir que as motivações das mulheres para a criação de negócios influenciam o meio envolvente, como é o caso da escolha da localização da empresa, dos recursos disponíveis e do acesso a infraestruturas. Ainda uma outra questão que poderemos responder com este estudo, uma vez que o questionário era muito vasto, é: as motivações estão relacionadas com a ideia de criação de negócio? Verificamos que os fatores das motivações que foram referidos influenciam na ideia da criação de negócio, nomeadamente em relação à rede de contactos e competências adquiridas. Este facto encontra-se já referenciado em outros estudos, como o caso de Dias Garcia. Torna-se também importante classificar a mulher na perspectiva do crescimento de negócio relativamente ao motivo pelo qual esta decide criar a sua empresa. O Cooper e Dunkelber agruparam os empreendedores em artesãos e oportunistas. Estes autores classificaram os artesãos como tendo um grau de literacia muito baixo e menos experiência em gestão, ambicionando um nível de vida confortável. Estes evitam assumir riscos, são muito menos propensos a procurar investidores ou sócios e são mais suscetíveis de obterem taxas mais baixas de crescimento. Esta classificação pode ser aplicada às empreendedoras da nossa amostra que têm escolaridade média. Por outro lado, os oportunistas têm geralmente um maior índice de literacia, uma experiência profissional relevante, com uma visão de futuro, mais inclinados para os desafios de gestão, com abertura para recorrer a fontes externas de financiamento e definindo estratégias diversificadas e inovadoras. Neste contexto, são referidos alguns estudos, como de Bigonesse, que concluem que as mulheres têm uma maior preferência por empregos que oferecem oportunidades para o crescimento e desafio profissional, enquanto os homens preferem empregos que oferecem um salário mais elevado. Segundo Carter e Shaw, as mulheres tendem a concentrar-se no comércio, a retalho e serviços pessoais, sendo a área de negócios que tendem a oferecer menos flexibilidade e autonomia, e são os mais competitivos e menos rentáveis setores da economia, o que confirma os resultados da nossa amostra, uma vez que 88% das mulheres exerce a sua atividade no setor terciário, ou seja, nos serviços. Ainda uma outra questão que estes dados nos permitiram responder foi: qual o papel da duplicidade de papéis na decisão de localização do negócio? A duplicidade de papéis na vertente familiar, como a vida em harmonia, equilíbrio entre o trabalho, lazer e família e tempo suficiente para a família, influi positivamente no meio envolvente, nomeadamente na localização da empresa, rural ou urbano, no facto da localização da sede da empresa influenciar na forma como é gerida esta duplicidade de papéis e nos recursos ao seu dispor e no acesso às infraestruturas. Ainda uma outra questão muito importante é:
qual a influência da duplicidade de papéis da mulher na motivação para se tornar empreendedora? A duplicidade de papéis na vertente familiar, uma vez mais, tem a ver com a harmonia familiar e com o equilíbrio entre família, emprego e lazer e tempo suficiente para dedicar à família e, de facto, influencia positivamente as motivações de criação de uma empresa, nomeadamente pelos fatores familiares, pela dificuldade de progressão, pela realização pessoal, o estatuto social, os desafios e a criação de mais riqueza para trazer para o meio familiar. Verificamos ainda que a duplicidade de papéis explica as motivações que as mulheres têm para criar os seus negócios. Justificamos esta conclusão pelo facto de 80% das mulheres da nossa amostra se caracterizarem pela duplicidade de papéis, uma vez que são casadas e têm filhos. Para que se pudesse aferir sobre esta duplicidade de papéis, necessitaríamos que a amostra estivesse mais equilibrada em relação a esta questão. No entanto, o que acontece é que, maioritariamente, as empresárias que encontramos para entrevistar são empresárias com duplicidades de papéis. Existe alguma dificuldade em encontrar empresárias que não sejam casadas e ou com filhos a seu cargo, o que nos dificulta perceber e comparar qual o perfil e quais as diferenças entre mulheres com duplicidade de papéis e mulheres sem duplicidade de papéis, uma vez que temos muita dificuldade em encontrar mulheres sem duplicidade de papéis. Esta conclusão vem de encontro ao referido por Bert, que no seu estudo em 2000 concluiu que a família é um catalisador mais do que uma causa, ou seja, a família pode motivar a criação do próprio negócio. Ao longo das suas vidas, as empreendedoras, bem como as não empreendedoras, têm a mesma probabilidade de se casarem, terem filhos, divorciarem-se, voltar a casar. No entanto, quando uma mulher passa por um destes eventos, a probabilidade de esta se vir a tornar uma empreendedora aumenta. O fator família parece predizer se a mulher se torna ou não uma empreendedora, mas também quando é que esta se torna empreendedora. Por fim, uma última questão que podemos responder com os dados deste estudo é: será que o meio envolvente influencia na criação do negócio? É possível aferir que os recursos ao dispor da empresa ou da empresária ou da empreendedora, como é o caso do acesso às infraestruturas, a sua localização, influenciam a ideia da criação de negócios, nomeadamente na rede de contactos e competências adquiridas. Segundo Martins, as variações geográficas em empreendedorismo são explicadas por elementos de estrutura económica local e regional. O ambiente ideal para o empreendedorismo é um local onde as empresas tirem proveito da aglomeração ou proximidade para utilizar fontes de informação, trabalho qualificado, tecnologia e capital. Bom, tendo em consideração que respondemos a várias questões relativamente às várias dimensões que podem influenciar o facto de uma mulher tornar-se empreendedora ou não, o estudo traz também sempre algumas implicações positivas e negativas que podemos retirar ou podemos sugerir. Este estudo identificou um traço psicológico fundamental, como é o caso da autoconfiança entre as mulheres empreendedoras, que é tradicionalmente associado com empreendedores em geral e que, como sabemos, são predominantemente do sexo masculino. Também verificamos que existem diferenças nas motivações por oportunidade e por necessidade entre as mulheres do meio urbano e do meio rural. A principal implicação destes dois resultados é que ainda há muito a fazer para que existam condições para promover o surgimento de um contexto relevante na economia local que permita às mulheres iniciarem mais facilmente os seus próprios negócios. Entre as prioridades enfatizadas pelos especialistas em desenvolvimento de empresas rurais e regionais, encontramos a melhoria das infraestruturas físicas, logísticas e tecnológicas de informação, uma maior concentração de instituições de apoio, redes de empresários mais extensas,
melhor acesso à informação e capacidade financeira, a expansão do microcrédito, o apoio adicional na concepção de planos de negócios e formação complementar em técnicas de gestão. Os estudos mais detalhados poderiam identificar com maior clareza as prioridades para estimular o empreendedorismo feminino, tendo em consideração o meio envolvente. Do meu ponto de vista, existem algumas questões cruciais que se levantam com os resultados obtidos nesta investigação e que exigiriam uma análise mais detalhada, bem como a formulação de políticas adequadas para incluir as seguintes questões. Afinal, qual é que é o papel dos vários stakeholders locais na promoção do empreendedorismo feminino? Quem são os principais agentes locais melhor posicionados para promover as competências, serviços e informações necessárias? A cooperação em rede é fundamental para estimular a criação sustentável de empresas no meio rural. Será que existem grandes diferenças nas motivações das mulheres empreendedoras nos setores primário, secundário e terciário? Bom, por hoje é tudo. Ficamos por aqui. Até à próxima aula.